Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos hoje ministrando mais uma aula, a lição de número 3, que traz por título Eleição e Predestinação, um assunto muito importante, muito interessante. E já falar para você, se você ainda não assistiu às outras aulas, a aula de número 1 e a aula de número 2, volta lá e assiste, porque essa terceira aula é uma sequência das aulas anteriores, tá bom? Então, para você não ficar um pouco perdido aí. Meus irmãos, essa lição nós vamos falar sobre eleição e predestinação. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, nos diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Os objetivos desta lição são eles: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitores. No primeiro tópico aqui nós vamos ver um conceito básico sobre eleição, o que é ser eleito e o que é ser escolhido, tá? Nós vamos ter uma diferença aí sobre eleição e predestinação. No primeiro tópico nós vamos ficar com a questão da eleição e no segundo tópico a gente fala sobre predestinação. A introdução da nossa revista nos diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, se elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então é importante deixar claro que o que nós vamos aprender, o que nós vamos ensinar aqui, os conceitos bíblicos e a interpretação, ela é pentecostal, tá? É o que nós somos assembleanos, nós somos pentecostais. Inclusive nós vamos usar a Bíblia de estudo pentecostal. Então é importante deixar claro isso aqui no início do vídeo, tá bom? Vamos para o primeiro tópico. Primeiro subtópico, né? Diz a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, ou seja, eleito é o mesmo que escolhido, tá? Então, quando nós falarmos sobre eleição ou eleito, nós estamos falando escolhido, que foi escolhido. Então, nós vamos entender essa questão de escolha. Por que nós fomos escolhidos? Por que nós somos escolhidos? Porque eu e você, nós fomos escolhidos. Tá bom? Aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos desta escolha. Vamos ver quais são eles? Primeiro, em quem fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? E terceiro, e qual a finalidade? Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, ou seja, segundo
o seu conhecimento sobre o futuro, porque o nosso Deus ele é onisciente. Então, pegando esses três aspectos que Paulo menciona a respeito dessa escolha, que está no versículo 4, em quem fomos escolhidos? Está dizendo, em Jesus Cristo, por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação. E terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, os escolhidos de Deus precisam entender esses três aspectos. Mas a questão, em qual finalidade? Para qual finalidade nós fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis. O subtópico 2 diz as condições da eleição. Tem uma condição aí para ser escolhido. Vamos ver. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Então vamos entender esse subtópico 2 aqui, as condições dessa eleição ou a condição para ser escolhido. O versículo 16 do capítulo 3 de João, vamos ver o que nos fala. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. O versículo fala que Deus amou o mundo e que deu o seu único filho, né? Para todo. Eu especifiquei aqui em amarelo essa palavra todo. Isso significa o quê? Que o amor de Deus, ele foi para todo mundo. Só que tem um detalhe. Quando a gente usa essa palavra todo, significa o quê? Para todos, foi para todo mundo. Só que para todo o quê? Aquele que nele crê, que creia em Jesus, que creia no seu sacrifício. Aí sim, nós não vamos perecer e aí sim nós vamos ter a vida eterna. Então, esse plano de salvação, de escolha de Deus, ele é para todos. Mas para que nós venhamos a ser escolhidos, nós precisamos o quê? Crer em Jesus Cristo, para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem uma condição aí para ser escolhido. Você precisa acreditar, você precisa crer em Jesus Cristo. Por isso que o comentarista fala que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. E se for de outra forma, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então nós precisamos acreditar em Jesus, precisamos acreditar no seu sacrifício, para aí sim nós ter a vida eterna e não perecer. Mais abaixo ele fala, esse meio não é meritório, não é merecedor, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Vamos ver o que nos diz em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9. Está dizendo assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de mim, não vem de você. Isso é o quê? Dom de Deus. E também não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então está dizendo aqui, essa graça, ou para ser escolhido, não vem de nós. Não vem porque eu faço mais que o outro. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque eu sou mais rico, não é porque eu sou melhor que o outro que eu tenho esse direito. Não. O plano de salvação em Cristo Jesus foi para todos, mas não é por mérito meu. Não é porque eu sou mais bonzinho, não é porque eu sou mais bonito. Não, isso vem de Deus. Não é de nós, é um dom de Deus. E também não é pelas obras, para que eu não me glorie. A graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Nós precisamos entender essa questão. Vamos para o subtópico 4. A nova vida dos eleitores. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação e impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Eu quero aqui fazer uma ilustração para nós entendermos essa questão de escolha ou ser eleito. Vamos imaginar que tem uma cidade e nessa cidade ela tem 100 mil habitantes. E nessa cidade tem uma empresa e essa empresa ela abre vaga de emprego, de trabalho para esses 100 mil habitantes. É uma cidade que tem 100 mil habitantes e ela abre vagas para os 100 mil habitantes dessa cidade. E aí o empresário, o dono dessa empresa, ele faz essa publicação, né, esse chamamento para a cidade e fala dos benefícios que você vai ter caso você trabalhe nessa empresa. Então o salário vai ser de 10 mil reais. Você ainda vai ganhar um vale compra de 2 mil reais. E ainda a empresa ela vai te dar um carro para você trabalhar. Então, assim, é uma proposta muito boa, né? Um salário de 10 mil reais, um vale compra de 2 mil, você vai ter mais um carro que a empresa vai te dar para você desfrutar, para você trabalhar. Mas aí ele coloca uma condição. E qual que é a condição para você trabalhar naquela empresa? Você precisa trabalhar 24 horas por dia e num período de 25 anos. Mas tem mais uma coisa importante. Aquele que chegar até o final, nesses 25 anos, vai ter uma recompensa por ter ultrapassado esse período. Vai ser uma mansão no valor de R$500 mil. Então, além de você ter o seu salário de 10 mil, você ter um vale-compra de 2 mil reais e ainda ganhar um carro, chegar lá no final, você vai ter uma mansão de R$500 mil. E a condição que ele coloca é que você precisa trabalhar 24 horas por dia num período de 25 anos. Então, a cidade inteira vai, né? Esses 100 mil habitantes, eles vão para ouvir essa proposta de trabalho. Só que ouvindo a proposta, né, os privilégios, os benefícios de trabalhar na empresa, mas vendo também as condições que a empresa coloca, 50% dessa população aceita e 50% não. Ou seja, 50 mil
habitantes aceitaram a proposta e 50 mil não. Esses 50 mil que não aceitou, eles falaram assim, a proposta é muito boa, é um salário muito bom, depois do final eu vou ganhar uma mansão de $500 mil, mas eu não estou disposto a trabalhar 24 horas por dia e eu também não estou disposto a trabalhar esse tempo, esse período de 25 anos. Então não é para mim, pode deixar para outro. Então nós entendemos aqui que esses 50 mil que aceitaram, eles que foram escolhidos. Ou seja, o empresário falou, vocês aceitam essa proposta? Eles, sim, a gente aceita, de trabalhar 24 horas por dia. Legal, então vocês foram escolhidos. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma, o sacrifício de Jesus foi para todos, mas nem todos acreditam em Jesus, nem todos creram em Jesus. Então, não tem como eles serem escolhidos. Você é escolhido, você é eleito a partir do momento que você aceita o sacrifício de Jesus, a partir do momento que você acredita em Jesus Cristo. Deu para entender? Porque a gente pensa assim, ó, eu vou ser escolhido e depois eu acredito. Mas não funciona assim, você precisa acreditar para depois você ser escolhido. É o que o versículo de João 3,16 está falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não acreditar, não tem como você ter a vida eterna, não tem como você ser escolhido. E nós vamos entender isso mais para frente no segundo tópico. Eu vou depois continuar usando essa historinha aqui na questão da predestinação. Então vamos lá para o tópico 2. Vamos lá, tópico 2 fala predestinados para filhos de adoção. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes do tempo. Então, o que está escrito aí, predestinar, é o mesmo que determinar antes. Então, vamos entender. Predestinação é um pré-destino, tá? Seria um destino já programado. Só para nós entendermos. Então, eleição é diferente de predestinação. Eleito é escolhido. Predestinados, ou predestinação, é o destino que aqueles escolhidos vai ter. Certo? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, ou seja, a predestinação vem depois da escolha. E que predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus, ou seja, o que vai acontecer àqueles que foram escolhidos. Que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, presta atenção, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então vamos entender. Primeiro, você aceita o sacrifício de Cristo. Você acredita, você crê em Cristo. E aí você é escolhido. A partir do momento que você foi escolhido, você tem um predestino. Você tem um predestino. A predestinação ela vem depois da eleição. E essa é a diferença. E a ideia de Deus é que ninguém se perca. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Está dizendo assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vemos aqui
que a predestinação daqueles que foram escolhidos, ela sim existe. Eu e você, quando nós fomos escolhidos, nós já fomos predestinados para a salvação. Mas nós precisamos permanecer fiel até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse sim será salvo. Mas como o escritor está dizendo aqui, ó, a predestinação dos salvos ela é precedida pelo conhecimento, ou seja, pela onisciência de Deus, daqueles que diante do chamamento do evangelho, aqueles que foram chamados, recebam a Cristo como seu salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, para que você seja salvo, você precisa ser fiel até o fim. Para que essa predestinação, esse predestino que já estava fundado desde lá do começo, você precisa permanecer até o fim. Vamos para o subtópico 2. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir, ou seja, complementar no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que nós entendemos nesses subtópicos? Filhos por adoção. Quando nós fomos eleitos, nós ganhamos o direito de sermos filhos através de Jesus Cristo, sermos filhos de Deus, voltarmos a ser filhos de Deus. Por quê? No início, nós tínhamos comunhão com Deus, mas o pecado ele veio ao mundo e rompeu essa ligação, essa intimidade com Deus. Mas aí, depois, já Deus sabendo de tudo, ele manda o seu Filho, Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós voltamos a ter um ligamento com Deus, a ter intimidade com Deus e conseguimos o direito de nos tornarmos filhos por adoção. E no subtópico 3 nos diz os privilégios da adoção. E é uma das coisas que eu acho mais interessante nessa aula. Os privilégios de nós nos tornarmos filhos de Deus novamente. Vamos ler. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor. Então, só para concretizar aquela história que a gente falou no primeiro tópico, depois que aqueles 50 mil habitantes aceitaram a proposta, aí sim veio o predestino deles, ou seja, eles aceitaram, a partir do momento que eles entram na empresa, que eles são escolhidos para trabalhar naquela empresa, começa aquele destino que o empresário tinha falado antes. E depois de você ser escolhido, de você ser eleito, você se torna novamente filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você tem esses privilégios de adoção. E vamos ver aqui, eu separei quais privilégios, vamos ver quais privilégios são.
Eu separei aqui 12. Olha só para você ver que interessante. Vamos lá. Primeiro, os privilégios da adoção. Primeiro, nós passamos a ter o Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Gozamos de paz na alma. Temos uma alegria extraordinária. Temos segurança. Fazemos parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa. Somos propriedade exclusiva de Deus. Temos escolta de anjos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Representamos Jesus na terra e Jesus o representa no céu. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gozamos do amor inesperável do Pai. Olha só para vocês verem aí. Quantos privilégios que nós temos quando nós nos tornamos filhos de Deus novamente. Por isso que você, que nós fomos escolhidos, aceitamos o sacrifício de Cristo, nós somos abençoados. Não é porque nós somos melhores do que os outros, mas nós, na condição de filhos, nós temos todos esses direitos e desfrutamos desses privilégios. Diferente do ímpio, diferente daquele que ainda não aceitou Jesus, ele não tem esses privilégios. Então, é importante nós sabermos desses privilégios para que nós possamos desfrutar melhor desses privilégios. Vamos para o tópico 3 e aí já chegando à conclusão. O tópico 3 nos diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Primeiro subtópico, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Subtópico 2, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e se definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Eu quero ler um versículo com você, que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 4, 5 e 6. Nos diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham a conhecer a verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então nós vemos aqui a excelência do propósito divino na predestinação. Deus, ele quer o quê? Ele quer que todos os homens se salvem e que nenhum se perca e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para você ser eleito, você precisa aceitar o sacrifício. O sacrifício foi para todos, mas para você ser eleito e ser predestinado a tudo que Jesus deixou, a esses privilégios que nós acabamos de dizer, você precisa aceitar a Cristo.
Vamos chegando para a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Bom, meus irmãos, o meu tempo aqui acabou. Espero que vocês tenham entendido essa questão de eleição e predestinação. Que Deus possa abençoar todos vocês e não deixe de acompanhar as próximas aulas, que o assunto também é interessante e é sequência dessas outras aulas. Que Deus abençoe você, tenha um bom dia e uma boa semana. Amém.